Olá, muito bem-vindas! Vamos agora para a nossa aula 4, né, dessa jornada e vamos acabar com a dificuldade de dizer não. Né, se você chegou até aqui na jornada, você tem, né, essa dificuldade de dizer não. E eu vou te ajudar a superar isso, né, acabar com essa dificuldade de dizer não, né, porque o não, ele é muito libertador, ele traz muita coisa gostosa pra gente, né? Que, se você me acompanha nas redes sociais, eu sempre falo, quando a gente diz não para uma pessoa, a gente está dizendo sim pra gente mesma. E como é gostoso, né? A gente poder falar sim pra gente mesma. É muito bom. Vamos lá? Por que que é tão difícil, né, a gente dizer não? Temos muitos sentimentos de culpa, né, e de pena. Sentimos pena, né, dó da gente. Então a gente tem total essa dificuldade, né? E como a nossa autoestima ela está baixa, né, a gente não consegue, né, colocar o nosso querer à frente disso. Então é sempre o outro, né? A gente está sempre fazendo pelo outro e não está fazendo pela gente, porque nos sentimos culpados, tá? E aí com esse sentimento de culpa, né, vem também esses outros sentimentos, que a gente acha que a gente vai ser cruel, né, que a gente vai causar sofrimento no outro, que a gente está sendo injusta, né, que vão taxar a gente como má e principalmente porque a gente se colocando em primeiro lugar vão achar que a gente é egoísta, né, porque a gente só pensa na gente e não pensa no outro, tá? Mas, né, não é bem assim, tá bom? A gente tem que colocar a gente em primeiro lugar. Temos, né, que ser prioridade. Por quê? Tá? Nós adotamos o comportamento extremo oposto e desenvolvemos um medo, uma dificuldade terrível de negar qualquer coisa para não fazer o outro sofrer o que sofremos. E isso, gente, vem lá da infância de novo, sim, lá da infância, em que a gente não quer sofrer aquilo de novo, né? Então a gente tem essa terrível dificuldade, né, de negar qualquer coisa para não fazer o outro sofrer, porque se a gente sofreu, a gente não quer fazer o outro sofrer agora, tá? E aí a gente adota esse comportamento. E aí vira um ciclo vicioso, né? A gente faz algo para agradar, porque a gente quer um reconhecimento. Aí a gente não tem esse reconhecimento, né? E se sente rejeitada. De novo, a gente faz para agradar, para ser reconhecida, né? E aí não tem esse reconhecimento, a gente rejeita e a autoestima vai ficando lá para baixo, né? A gente não vai tendo essa valorização que a gente tem que ter da gente mesma. Então, por isso que muitas mulheres chegam até mim falando: Carol, me ajuda a elevar a minha autoestima e para eu parar de ser boazinha, né? Eu quero fazer as coisas por mim, eu não quero fazer pelos outros, né? E isso é verdade, porque cada vez que a gente entra nesse ciclo vicioso, a nossa autoestima ela vai ficando lá embaixo, porque nós não estamos colocando a nossa vontade, a nossa prioridade, o que a gente acha, o que a gente pensa, tá? E não estamos sendo reconhecidas, né? E lembra lá na aula, né, das nossas necessidades básicas que a gente precisa, né? Nas nossas necessidades sociais, a gente precisa de reconhecimento, né? A gente precisa que o outro reconheça a gente, que o outro olhe pra gente, tá? Então, quando eu digo não, eu tenho esse medo de ser rejeitada, mas olha que engraçado, porque você já é rejeitada, né? Você faz para agradar, você já está com esse comportamento de rejeição. E aí a gente cria, né? Nós mesmas criamos essa sobrecarga física e emocional. Por causa desse ciclo vicioso, né? A gente não aguenta. Tem hora que a gente fala não aguento mais, não dá, né? E isso é patológico, tá, gente? A gente precisa pensar na gente para que isso aqui não aconteça, essa sobrecarga física e emocional. Quando a gente
faz algo, né, que a gente não pode ou que não tem tempo só para agradar o outro, tá? Ele não reconhece, ele não te dá valor, tá? E aí você vai ser rejeitada. E isso acarreta na gente problemas físicos e emocionais. Quais são as consequências disso, né? A ansiedade. Gente, a gente fica ansioso porque a gente quer que o outro veja na gente algo de bom, né? Então por isso que a gente não sabe falar não, porque a gente quer agradar, que a gente quer ficar ali, a gente quer estar bajulando, a gente quer ser a boazinha do rolê, e isso não funciona, tá? E a gente cria na gente essa ansiedade, né? A gente tem fuga, né, das situações, a gente evita ir, né? Ah, eu não vou em tal lugar porque eu sei que fulana vai querer que eu compre uma blusinha, por exemplo, né? Então você já cria a expectativa de não quer ir porque eu não sei falar não, e aí você foge, tá certo? Raiva de si mesmo e dos outros. A gente lembra lá das emoções básicas, né? A gente sente raiva porque a gente não consegue falar não, né? A gente não quer que o outro fique chateado, né? Então a gente sente raiva, né? E aí temos problemas de relacionamentos, claro, né? A pessoa que é ansiosa, ela foge das situações, sente raiva de si mesma, com certeza ela terá problemas de relacionamentos, e aí relacionamentos afetivos, relacionamentos de amizade, né, relacionamentos no trabalho, tá certo? Porque ela é a puxa-saco, né? Não, ninguém gosta de gente puxa-saco, tá certo? E aí a gente tem que aprender a impor limites, né? Para que essa raiva ela minimize. Nós, desde crianças, precisamos de limites. Então, quando a mãe diz não, tá? A criança, ela por dentro, ela até agradece aquilo, porque ela precisa de limites. Tem um livro muito bacana que eu usei em um treinamento que eu fiz numa empresa, colocando, né, os funcionários, os colaboradores, como jogadores de futebol. E a empresa sendo um campo de futebol. Então, você não tem futebol se você não tiver o limite, né, demarcado. E isso acontece na empresa, isso acontece na família, isso acontece nos relacionamentos, tá? Para que a gente diminua essa raiva, nós precisamos de limites. E quando a gente fala não, a gente impõe o nosso limite. Você não precisa satisfazer vontades e necessidades que não são suas, tá? A gente não precisa fazer, né? Tem situações que eu coloquei aqui, né? Mas não sejamos mimadas, porque, por exemplo, tem momentos em que a gente, tá? Tem que ceder, né? A gente tem que dar um passinho para trás, mas não é sempre, tá? Você tem que se colocar como prioridade, colocar em primeiro lugar, tá? Porque esse sentimento de raiva, ele perdura muito tempo, tá? Então você precisa aprender a dizer não. E coisas muito básicas, né? Não querer sair como amiga, não querer fazer um trabalho para alguém, né? Porque aí você fica sobrecarregado e tudo mais, tá? Se você precisa se anular, não tá certo, porque você tem voz e deve se fazer ouvida, né? Lembra lá do ciclo vicioso em que a gente não tem o reconhecimento e aí a gente se sente rejeitada? Quando você tem esse sentimento, é porque você não se coloca em primeiro lugar, né? Você se anula. E isso não tá certo, né? A gente tem que ser ouvida, a gente tem que ter uma voz ativa, a gente tem que colocar para o mundo o que a gente quer fazer, né? E não que os outros escolham pra gente, a gente, por nós mesmas, devemos fazer isso, tá? Dizer não para o outro estabelece uma linha, uma fronteira, né, um limite, e acredite, dá credibilidade e inspira confiança. Então, se você diz sim para todo mundo,
e achando que essa pessoa ela confia em você, que ela acredita em você, você está enganada, tá? Quando a gente impõe os nossos limites, vira uma chavinha dentro da cabeça do outro em que ele dá valor a você, porque se você dá valor, se dá valor, o outro também vai se dar valor, tá? E toda vez que você faz algo, né, que você não quer, você está mentindo, certo? E quem vive na mentira, vive na ilusão. Então, olha só que coisa que a gente faz com a gente mesmo. A gente se auto-sabota o tempo todo, né? Porque eu estou mentindo, o outro percebe que eu estou mentindo e eu não inspiro confiança nenhuma, tá? E aí, quando a gente diz sim pra gente, a gente tá na questão da autorresponsabilidade, porque a gente é e sempre será responsável por nossas ações e palavras, e não pelo que as pessoas fazem com elas, né? Então, se você se apropria do seu não de uma forma em que o outro ele entende e verifica e acredita, né, que você está falando isso porque você quer e não porque o outro pediu que você falasse, tá? Você se torna responsável por todas as consequências, certo? Porque, de novo, é uma puta de uma sacanagem a gente colocar as nossas responsabilidades, tá, nos ombros dos outros. A gente não pode fazer isso. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente diz, tá? Quais são os benefícios de dizer não? Não é só dizer não, né? O que isso acarreta pra gente de coisas boas? A gente se alinha, né, com a gente mesma, então a gente não se sabota, a gente não se desrespeita, né, e a gente tá de acordo, né, como se fosse no jogo de futebol, a gente ali tá dentro dos limites, seguindo todas as regras, estamos alinhadas com a gente mesmo. A gente tem respeito, né, às nossas ações, então a autorresponsabilidade vem aí de novo. Eu sou responsável, né, pelo que eu faço, pelo que eu digo. Então, quando você diz sim para outra pessoa, querendo dizer não, além de você estar mentindo para você e para outra pessoa, você não está respeitando ninguém, tá bom? Então, quando você diz não gostoso, né, com responsabilidade, você se respeita, tá? Você faz com que os outros entendam, né, o seu ponto de vista. E todo mundo tem um ponto de vista, né? A gente não pode ficar falando, não pode ficar pensando pela cabeça do outro, né? Pelo que o outro acha. Não, nós temos que pensar pela gente mesma, né? Todas nós temos o nosso ponto de vista, então precisamos acreditar nisso. E quando a gente fala o não, tá tudo certo. E a gente impõe os nossos limites, né? Você não pode sair fazendo tudo para todo mundo e se anulando. Não, você tem os seus limites. Muita gente chega e fala, Carol, tô cansada. Nossa, tô cansada, eu não consigo mais fazer essas coisas para as pessoas, mas eu não consigo dizer não. E aí, qual que é o seu limite? Né? Isso vem de autoconhecimento. Você colocar até onde você pode ir. E o não te beneficia nisso, tá? Tá, Carol, entendi, eu tenho que dizer não, já sei quais são as coisas boas de dizer não, né? Mas como que eu falo esse não sem sentir culpa? Primeiro a gente tem que entender que é um processo, tá? Não é do dia para a noite que você vai passar a dizer não, né, sem sentir culpa. Isso leva tempo, tá? Porque ele é um exercício constante, ele tem que virar hábito. Então, a gente não cria um hábito do dia para a noite. Então a gente precisa ter esse processo dentro da gente, né? E aí esse processo é o conhecimento que vocês estão tendo aqui. Vocês vão precisar de um tempo para elaborar, né? Para começar a colocar isso em ação, tá? Mas tem que começar, tem que dar o primeiro passo, tá? Identifique as suas prioridades. Você consegue dar conta do que te pediram? Tá? E aí é lá da gente impor os nossos limites. Você consegue dar conta
do que te pediram? Não, eu sou fodona, eu sei fazer sim, sei. Mas primeiro você já fez as suas coisas, né? Você se colocou em primeiro lugar, tá? Porque quando você se coloca em primeiro lugar, você é sua prioridade, você faz para o outro de uma forma gostosa. E se você tem que dizer não, você não sente culpa, porque você está se colocando em primeiro lugar, é você, né, em primeiro lugar. A segunda pergunta que você tem que se fazer, tá? Você quer fazer? Você quer ir? E aí a gente tem que olhar para dentro de novo, o nosso autoconhecimento. Se eu já coloquei as minhas prioridades, eu quero ir ou não quero ir? Tá? Eu quero fazer ou eu não quero fazer? Isso a gente vai trabalhando, são os exercícios constantes para que a gente pare de sentir culpa na hora de dizer não, tá? O que você sente em relação a isso, a não querer ir, a não querer fazer, né? Se você quer ir e fazer, é por causa do outro, do que ele irá pensar sobre você, ou por sua causa, porque é um desejo seu, tá? Se não é um desejo seu, você querer ir, você querer fazer, por que que você vai fazer, tá? E qual que é o sentimento que vem em relação a isso? É de rejeição? É de medo de perder a pessoa? É de medo do que ela vai te dizer? Não, não precisa disso, tá? Porque você tem que ir é por sua causa, você tem que fazer é por sua causa, né? Porque é um desejo seu e não porque o outro está escolhendo isso para você. E aí, vocês fazendo essas 3 perguntas, a resposta é não. Como que eu falo isso, Carol, para outra pessoa? E aí eu te dou aqui alguns exemplos, né? Exemplo 1. Muito obrigada pelo convite, mas nessa semana eu tenho outros planos e infelizmente eu não consigo ir. Quando você tem o seu sim, né? O porquê que você não tá querendo ir, não tá querendo fazer, fica tudo muito mais fácil e muito mais leve. Um exemplo 2. Infelizmente eu não consigo realizar essa tarefa hoje ou ir em algum lugar, tá? Eu estou dando prioridade para o relatório que você me pediu nessa semana e preciso de tempo para focar nele. É a gente saber o que a gente tem de limite, saber o que a gente tem para fazer pra gente primeiro, tá? E aí a gente negocia com o outro, tá? E eu vou ensinar isso aqui para vocês. E quando o outro, né, não entender o meu não, negocie. Não, a gente não é questão de ceder, né? É uma questão de entrar em um acordo, tá? Em que, principalmente isso em trabalho, né? Em que o tempo seja viável para os dois lados e que você não se sobrecarregue. E aí, lembrando, né? Dizer não é importante, é necessário para a sua saúde mental, emocional e espiritual, porque quando a gente diz não para o outro, a gente está dizendo sim para a gente mesma, tá? E aí, para a gente ter esse sucesso, né, na negociação, de saber o porquê que eu estou dizendo não, isso vem através da comunicação, de como eu falo isso para o outro, né? Muita gente tem uma agressividade, né, de falar não e o outro também não sabe escutar esse não. Então, como que a gente trabalha isso? Com a comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg. E o que é essa comunicação não violenta? Vocês já ouviram falar? São habilidades de falar e ouvir que levam os indivíduos a se entregarem de coração, possibilitando a conexão com si mesmos e com os outros, permitindo assim que a compaixão se desenvolva. Então eu não digo não só da boca para fora, eu tenho os meus porquês, né? Eu tenho as minhas razões, eu levei em conta as minhas emoções para poder falar o não para você, tá? E aí são os 4 componentes da comunicação não violenta, tá? Primeiro a gente observa, né? Tá lá a cena, né? Eu quero ir ao cinema, eu não quero ir ao cinema, tá? Você observa, tá certo, eu vou ao cinema, vou fazer o que no cinema, tá? E aí tem um exemplo aqui bem gostoso. Qual o sentimento, né, que você coloca nessa cena? Qual o sentimento que você coloca nesse não que você quer dar, tá? Qual que é a sua real necessidade ou a necessidade do outro? E isso tudo a gente
faz na comunicação não violenta. E aí termina com um pedido. Lembra lá no exemplo que eu dei lá em cima? Muito obrigada pelo convite, eu sinto muito grata, né? Mas essa semana eu tenho outros planos e infelizmente eu não consigo ir, né? E aí você negocia mesmo, tenta se colocar no lugar do outro para poder dizer o seu não, tá? Então você observa, você sente, você entende as necessidades suas e do outro e termina fazendo um pedido. Como, Carol? Olha só. Joana, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, é a observação, é o cenário que está acontecendo. Eu me sinto diminuído e irritado, é o meu sentimento. Então, quando você coloca o sentimento numa conversa para o outro, por exemplo, Joana, quando você me chama, né, para ir no shopping comprar uma blusinha, às vezes eu me sinto diminuído porque talvez eu não tenha dinheiro, né? Deixa eu continuar aqui nesse aqui. Eu me sinto diminuído e irritado porque preciso sentir que sou respeitado. Olha as minhas necessidades. Eu preciso, né, sentir que eu sou respeitada e que meus colegas querem me ajudar a me desenvolver. Essas são as minhas necessidades, tá? Eu preciso. A gente sempre, numa comunicação, numa discussão, a gente precisa de algo, tá? Somos seres sociais, precisamos de relacionamentos. E aí você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritada comigo ao pedido. E isso a gente passa a conversar assim de uma forma tão natural, né? E tão gostosa que o outro também passa a falar assim com você, tá? Então primeiro a gente observa, depois a gente vê o sentimento que a gente quer que o outro tenha com a gente ou que a gente tenha com o outro, tá? A gente coloca as nossas necessidades e aí termina com um pedido. Facinho, não é gostoso? Sim, porque quando você, gente, comunica de uma forma não violenta, tá? De uma forma estruturada, tá? Tudo fica mais legal, tudo fica mais gostoso, porque você não tá agredindo o outro, você não tá dizendo não pro outro porque não e pronto e acabou. Às vezes vai acontecer? Vai. E tá tudo certo, tá? Mas a maneira correta da gente responder a algo é com essa estrutura: observação, sentimento, necessidade e termina com um pedido, tá certo? Gente, eu espero que com isso vocês tenham conseguido entender um pouquinho o quão é necessário a gente falar não, tá? Não vai ser do dia para noite, não vai ser de uma semana para outra, tá? A gente precisa, tá? E aí eu vou voltar aqui. A gente precisa se fazer essas perguntas, tá? Identificar as nossas prioridades, tá? O que a gente está sentindo, tá certo? E se você tá indo por você, se você tá fazendo por você ou tá fazendo pelo outro, tá? Então, e não se esquecendo, é um processo, leva tempo, a gente tem que repetir isso várias vezes, tá? Durante o dia, para que a gente possa realmente colocar isso para dentro da gente, tá? E isso virar um hábito, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e já já a gente se encontra de novo para a nossa última aula que a gente vai falar sobre as 5 feridas emocionais, tá? Que a gente carrega desde a nossa infância, que pode ser uma, pode ser duas ou pode ser as 5. Tudo bem? Um beijo, até a próxima.